Não. Pois é, a gente tem hoje no universo das faculdades uma miscigenação etária, uma faixa etária muito grande. Você tem pessoas que já entram na faculdade que já têm uma formação, né? Mas a gente percebe que predominantemente nós temos pessoas que não têm graduação, né? A maioria dos alunos acadêmicos não tem graduação, não tem aquela maturidade, né? De uma pessoa que já tem uma formação, que já entra focado talvez por uma necessidade financeira. Acontece. Ou porque tem alguém na família que já tem uma estrutura e ali ele viu, porque sempre desejar, ou teve aquele sonho, por criar cachorro há muito tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer uma reflexão como estudante é que vocês estão durante o desenvolvimento de uma carreira. Nossa carreira começa no primeiro dia de aula, né? Nós temos alunos que já entram com a perspectiva de vida, de dignidade que vai ser construída a partir daquele primeiro dia de aula, né? Existem dificuldades ao longo do curso? Existe, vão deixar de ter? Não. Principalmente depois que você se formar. Mas a graduação, ela traz uma série de etapas. Eu digo assim, a graduação são viagens, né? A cada viagem, você tem que ir aos poucos se tirando, se desbastando, né? De alguns vícios, né? Vai ter que renunciar a algo que vai de encontro àquela construção daquela tal dignidade, né? Então, é um processo que demora 10 viagens, né? Na 10ª viagem, na quinta viagem, 6ª viagem, você já tem que estar com um propósito muito estabelecido, né? O que seguir, mas é muito... Não é. Não é. Mas eu nunca tive a oportunidade de estagiar, eu nunca tive essa iniciativa, assim, eu ficava muito preso à prova, né? Enfim. Mas tenta mudar isso então, né? Tenta estabelecer um propósito, o que tu vai seguir, o foco, aquele famoso foco. Porque aquilo ali é quem vai alicerçar as tuas atribuições profissionais quando tu sair, né? É difícil? É difícil, não é fácil. Mas a partir do momento que você define sua estratégia profissional, ela começa a ficar mais clara, a abrir o leque. Existem desvios que vocês vão ter que fazer para poder alcançar aquilo? Existe. Inclusive durante a graduação. Tem gente que precisa trabalhar durante a graduação. Como fazer isso, né? Se você mesmo não está contente ou não está satisfeito com a sua atuação como aluno, então como é que tu pode ali se apropriar de alguma coisa para compensar? Busca pessoas que realmente profissionais que já estão no mercado, como um mentor, se antecipa a isso e vê o que é que ele pode fazer para te ajudar nesse sentido. Então, não deixa o curso terminar, né? Busca e se inicia agora, durante a graduação, busca isso. Porque realmente quando você sai, todo mundo sai, mesmo que estão com propósito estabelecido, quando sai muito despreparado, sem saber de nada. Realmente é essa a sensação. Quando eu saí da graduação, que eu fui para a residência, eu olhei assim, do que eu tô fazendo aqui? Eu não sei de nada. A primeira consulta eu gaguejava. Eu não sei fazer uma anamnese direito. Isso aí eu saía desesperado. Então, é normal, é comum para todo mundo. Mas quando a gente sai focado, e ter calma, né? Começar a ter um equilíbrio emocional, desenvolver muito nosso equilíbrio emocional. Hoje está sendo difícil ser veterinário, sabe? Não pelas nuances da nossa competência técnica, da atribuição técnica como veterinário, mas pelos tutores. Os tutores hoje estão cada vez mais difíceis, sabe? Difíceis mesmo, sabe? No ponto de vista de te agredir, talvez. Então, a gente lidar com essa realidade logo quando sai é para desistir. É para desistir. Então, tem que desenvolver nosso muito, muito, muito. Então, tô saindo, o que eu preciso desenvolver? Quais são as minhas fragilidades? Anota. Minhas fragilidades são essas. E já vai estabelecendo um plano de ação para essas fragilidades. Eu vou me submeter a isso? Não. Eu acho que não. Agora não. Então, como eu consigo? Né? Eu sempre digo assim, se você não conseguiu, talvez, mas se almeja, talvez a pessoa não queira fazer residência. Mas a residência é um bom lapidador, bom preparo para você, para o mercado. Não vou, preciso de dinheiro, né? A residência eu não passei, eu preciso trabalhar. Eu vou ficar sem trabalhar, estudar 1 ano? Não, preciso pagar a faculdade. Preciso trabalhar. Então, como compensar isso? A residência você está no ambiente controlado.
E quando eu não posso, tem um R2 que vai me ajudar, tem um professor, tem um veterinário técnico que está ali para me amparar. E aí, onde é que eu vejo um elemento importante do desenvolvimento do aluno recém-formado? Internamento. O internamento, ele digamos assim, ele é um ambiente pseudo-controlado. Mas ele tem esse viés de controle. Porque você está diante de um paciente que está internado, que está sob sua responsabilidade, mas que alguém passou a evolução para você, te explicou tudo, está diante de um protocolo terapêutico que você tem que adotar ao longo da madrugada, te permite pensar, analisar, associar uma coisa que você está vendo. Ajustar às vezes, ajustar a conduta. Tem dúvida, você tem liberdade para ajustar a conduta. Você mudou meu protocolo. Não. A partir do momento que você evoluiu para mim, eu tenho liberdade para ajustar e justificar. Mudar, talvez. Porque ele apresentou isso, ele apresentou tal, que aí vai. Você pode sim, você tem liberdade. Um conhecimento que você já tem, inclusive, que você nunca teria ali, naquela questão do calor do atendimento, talvez pensar, mas ali você está tranquilo. Apareceu, mas de madrugada aparece urgência, aparece. Mas ainda digo, é um ambiente controlado, um ambiente que te permite pensar, dá tempo para pensar. E ali é bom porque ele vai trabalhar muitas questões. Uma delas, justamente, você vai ter acesso livre a prontuário, ver protocolos, aí você vai dar uma revisada e vai anotar suas coisas. Eu fazia muita anotação. Não, isso aqui, olha que tratamento diferente disso aqui. Mas por que ele fez isso? Depois eu perguntava, o que você tratou com tal corticóide nesse paciente? Não, porque estava suspeitando disso também. Já anota lá, então eles utilizam. Então, para mim, foi um bom elemento de desenvolvimento na época. E desenvolveu sua inteligência emocional ali, a questão da primeira impressão de um paciente que está de urgência. E, realmente, o que eu mais senti quando me formei foi lidar com paciente de urgência. Você não consegue nem pensar na hora, né? Nem pensar. E aí eu estudava muito pacientes de urgência. Que possibilidades eu posso vir? É um atropelamento? É uma pancada na cabeça? É um trauma crânioencefálico? É um animal com edema de pulmão? É um animal obstruído? E aí vem, né? Sempre meio que se restringe a um leque, né, de casuística que não muda muito. Né? É um sangramento profuso. E aí eu meio que fiz um compilado e estudava aquilo e já deixava anotado. Era um caderno. Esqueça a marca. A capa dele era preta, o nome dele era Tilibra. A marca Tilibra, lembra? Era esse. Então, assim, eu aprendi dessa maneira. E copiava mesmo o tratamento dos profissionais que já tinham muito mais experiência que eu. Copiava, literalmente. Depois eu ia tentar estudar. Dava tempo. Na época a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. Ajuda muito. Vai lá busca, isso aqui, tratamento. Já ajuda muito. Gente, a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem a internet à nossa disposição, a gente tem livro, a gente tem artigo, tem uma apostila, tem nosso material da faculdade que vai ficar perto da gente ali. E a gente usa isso. Tem um colega que está em casa disponível. Liga. Rapaz, estou com pacientes assim, assado, o que é que eu faço? Normalmente, hoje, os hospitais têm sempre um veterinário de responsável, um coordenador, né? Que na hora da perreio, ó, posso ligar? Liga, ó, faça isso. Vai lá, busca, anota e já fica marcado, você já aprendeu. Então, o que eu recomendo para a pessoa? Uma coisa que eu não recomendo é partir logo para especialidade. Porque o que é que está acontecendo? Sai, se forma, tem grana, vai fazer uma pós. Às vezes nem concluiu a faculdade, já está fazendo pós. Esse profissional, ele fica muito restrito ao segmento de atuação. A gente sabe que a maioria das especialidades tem toda uma palavrinha que é bem interessante, assim. Integração interdisciplinar. Às vezes tem uma nuance endócrina que está comprometendo o teu sistema, mas tu não sabe nada de clínica, algo gritante, que você vê facilmente na rotina clínica geral. E aí atrapalha, compromete toda a tua conduta, porque tu tem esse desconhecimento básico de clínica médica geral. Então, todo especializado deveria passar pelo perrengue mesmo de ficar que nem eu ficava lá em São Paulo, pegava de sexta, saía na segunda. Rodado. Eu e mais 2 colegas. Era perrengue? Era. Furava, errava, e consertava e dava certo, e aí vai. Né? Eu lembro a primeira transfusão que eu fiz, eu nunca tinha feito. Como é que calcula? Então, ligar pro povo aqui, então,
não me vi, não lembrava. Não veio, não. E como é que eu aprendi? O animal chegou com clínica cardiorrespiratória. Como sabiam que eu fazia doutorado em cardio, na época, né? Eu já tinha passado por aquela questão toda lá. Na verdade, minto, na residência. Eu gostava muito de cardiologia, eu trabalhando numa clínica particular, chegou pra mim como, não, Rodrigo, tu gosta de cardio, é cardio. Não era animal anêmico. Se não tivesse esse amparo clínico, como é que eu ia identificar? Ah, tá com edema de pulmão. Não, ele tá anêmico. Sangue pra ele resolveu o problema. Né? Então, animal com hemoparasitose era sangue, que ele queria tratamento. Então, eu recomendo isso. Busque desenvolver-se na área clínica geral, plantão, internamento sempre, seja rato de ambulatório, de enfermaria, como a gente fala. Desenvolva essas habilidades, vai ter dificuldade? Vai, todo mundo tem. Mesmo o melhor aluno. A gente viu agora que não existe melhor aluno, né? Exatamente. Então, mesmo esse melhor aluno, ele vai ter que passar por essas situações para poder ter uma vivência prática e realmente ganhar segurança para ter uma atuação. E aí você pensa numa área, numa especialidade. Tá? E estudar muito, não tem como, né? A área da gente não tem como. Você vai ter que estudar pro resto da vida. Até hoje eu estudo. Casos que eu atendo normalmente já todo dia, eu vou ter que ir lá e voltar. O que está dando errado esse tratamento? E aí vou lá estudar. Aí eu ligo para um colega que trabalha com cardio também. Pô, o que é que tu acha que está acontecendo? Rodrigo, ajusta isso, vê se é isso. E aí vai lá e dá certo. Pronto, já aprendi uma coisa nova. Mais uma nuance que a gente aprende todo dia, né? Todo dia. E vou dizer mais. O vínculo de integração profissional entre a gente é o nosso melhor aprendizado. Sejam sempre unidos com seus colegas de trabalho. Com o plantonista, com o veterinário do dia a dia. Se o cara é difícil, mas assim, ali crescemos todos juntos, a gente aprende muito, é um benefício mútuo, né? Entre colegas de trabalho. Lá na Harmony, que eu atendo, a minha maior rotina é lá, eu aprendo muito com Cristiane, aprendo muito com Mariana, atendo muito com meu aluno, ex-aluno Felipe, né? Ali na troca, né? Na troca de compartilhando conhecimento. Quando eu vou para outros hospitais, que eu tenho um vínculo com todo mundo, então a gente vai aprendendo ali. O paciente foi encaminhado por que isso? Quando eu vejo, tem uma particularidade naquele paciente que influencia na minha que eu não sabia, e eu vou e peço ajuda ao colega que tem mais experiência na área. Romeica, isso não sei o que. Não, Romeica, isso aí, tá batendo com isso aqui, então faz sentido. Então começa a gente criar é um ciclo, né? É um ciclo vicioso de autoconhecimento. A gente vai, eu contribuo para ela me contribui mutuamente nesse segmento. Então, é um crescimento contínuo, não tem como parar, não. Mas reinventem-se, né? Acho que a palavra desse podcast é reinvenção. Reinvenção sempre. Né? Nós temos que nos reinventar. E não tenham medo de investir. Vocês vão ter retorno. Tem hora que dá o desespero? Dá. Tem dia que não tem nenhum paciente? Tem. Na hora eu fico, e agora? Não tem um paciente. Aí no outro dia aparece aí, compensa aquele dia. Né? Então, assim, vai ter a estabilidade que todo comércio tem. Um comércio de serviços. O hospital vai ter dia que tá, né? Lotado. Tem dia que não tem nenhum. É isso, a gente depende de demanda. Mas a disponibilidade é o grande segredo, né? E se forem trabalhar volante, gente, leve em consideração tudo que a gente conversou aqui. É importante demais para o nosso planejamento estratégico e para a gente desenvolver. E tentem sair sempre da formalidade. Né? Hoje, a nossa profissão exige profissionais. Nossa profissão, essa palavra é meio redundante? Não. Mas é real. É profissional em termos de tudo. Né? Em tudo. Postura profissional no ambiente de trabalho, tudo. Né? Tudo, até a roupa que a gente utiliza exige da gente. Parece besteira? Parece. Se você quisesse, amigo, não queria trabalhar com a roupa que eu trabalho, não, de botão, camisa de botão, com uma caixa, carregando caixa, desmonta a caixa. Parece aquele, né, Mustafa Farah. Sobe na corda, desce na corda. Então, sobe na caixa, desce na caixa. Então, assim, mas suando, tudo vai estar lá. Arrumadinho, suja jaleco, tem que lavar todo dia. Enfim, tem que lavar todo dia, não porque sou eu, porque tem que lavar mesmo. Mas tem dia que a cama não lava, fica no carro. Exato. Mas se profissionalização da formalidade, e eu não tenho dúvida, tem espaço para todo mundo de sobra profissionais.